Meu nome é Gabriela, né? E eu sou o Matheus Carvalho. Esse é o primeiro episódio do podcast Gourmet. Vem com a gente. Uou! E para começar o primeiro episódio do podcast Gourmet, nós decidimos tentar explicar essa grande dúvida de quem somos nós. Ideia meio original, né? Ninguém faz isso no primeiro episódio. Verdade. Então, Matheus, você quer fazer as honras de falar quem é você, esse ser iluminado? Quem sou eu? Vamos lá. Essa é uma dúvida do universo que todo jovem tem. Quem sou eu? Pra onde vou? O que eu vou comer amanhã? Mas, basicamente, vamos tentar resumir eu. Tô meio desanimado hoje, né? Mas eu tô animado agora, véio. Mentira, nem tô. Meu nome é Matheus Carvalho, como eu já tinha dito. Eu sou um estudante de jornalismo e um escritor que tem muito potencial em fracassar. Esse sou eu. E o que você gosta de fazer, Matheus? Eu gosto de escrever e jogar Pokémon, velho. Pokémon é o melhor jogo de todos. Eu odeio Pokémon. Eu te odeio. Qual é o seu sonho, seu maior sonho? Por enquanto, meu maior sonho é publicar um livro. Eu ainda não publiquei nenhum livro, apesar de já ter muita coisa escrita, velho. Você não publica porque não sabe o processo ou você tem medo das pessoas que vão falar e tudo isso? Cara, no começo, quando eu tava querendo publicar um livro, eu tava tipo pilhadão. Vou publicar uma coletânea de poemas, que eu escrevo muito poema. É. Aí eu pensei, mas eu não tenho ninguém pra comprar, eu não vou ter um público pra comprar agora. Aí eu decidi criar uma página no Instagram pra já receber um feedback pra saber o que as pessoas acham do que eu escrevo, né? Antes de publicar alguma coisa. E eu também sou um quebrado da vida, então eu não tenho dinheiro pra publicar um livro. Isso aí é um ponto importante E é isso aí, agora eu só fico pagando de triste na internet. Jovem Mundano, inclusive, meu nome lá. Se quiser, siga. Segue lá, galera. Porque a gente não tem Instagram do podcast, então tem que seguir Jovem Mundano. Sim, velho. Você vai ficar muito triste lendo minhas coisas, porque eu deixo as pessoas tristes. Não posso ser triste sozinho. Inclusive, eu sei que as pessoas vão perguntar como é que a gente decidiu fazer esse podcast, como é que a gente se conheceu, se algum dia alguém assistir isso, né? Isso é verdade. Na verdade, a gente se conhece há 2 anos, mas a gente começou a se falar não tem nem 2 meses. Não tem, né? E justamente porque a gente é da mesma sala, né? Eu também faço jornalismo. E eu tenho um livro publicado, então eu também escrevo. E o que engatou essa vontade da gente conversar foi porque o Matheus queria saber mais do processo de publicação do livro. E acabou que a gente começou a conversar. E uma semana depois a gente estava com uma ideia de vamos procurar vários autores para fazer um livro só de conto, com vários contos, né? Sim. E do nada eu acordei com vontade de fazer podcast e falei, mano, vamos fazer um podcast. Fazer um podcast, velho. Rolou ainda a ideia de fazer um canal no YouTube. Que provavelmente o podcast vai pro YouTube. Mas ninguém aqui dos dois gosta de aparecer. Então vai ser um podcast mesmo. A gente faz um favor aí pra vocês de não aparecer. E você terminou? Faço você? Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Eu sou ficcionado em quadrinhos, eu sou um colecionador. Apesar de não ter tanta coisa assim, mas eu já tenho as coisinhas já. Agora eu pergunto, quem é você, Gabriel? Bom, meu nome é Gabriel Lobato, como eu tinha dito há pouco, né? Eu gosto de escrever. Publiquei um livro em 2017 que deu muitos problemas em questões de editora. Quem sabe um podcast dedicado a livros eu falo sobre isso. Verdade. Eu gosto de escrever, assim como você, né? E eu faço jornalismo. Só que atualmente eu trabalho na área, né? Sou estagiário. Mas no momento ainda não me encontrei na minha área. Eu acho que, apesar de eu gostar bastante do que eu faço, eu ainda não sei se é aquele sentimento de fazer isso pela vida toda, sabe? E eu sempre gostei muito de conversar, de me comunicar e de tratar dos problemas dos outros.
como vai ser o nosso próximo bloco, né? E eu já até quis ser psicólogo durante um tempo, mas eu desisti de ser psicólogo porque eu não conseguia separar as coisas de paciente e amizade e acabar vivendo o problema da pessoa, né? E eu não sei, eu gosto muito de conversar sobre as coisas, sobre os assuntos, e eu sempre quis trabalhar com essas coisas, já tive diversos canais no YouTube, tanto que eu escrevia, já tive páginas, e eu não vou passar meus canais do YouTube antigos, porque tá tudo privado e ninguém vai ver isso aí não. Quer dizer, tem um de jogo que ainda tá lá, se vocês conseguirem encontrar, mas o meu que eu mostrava minha cara tá tudo privado. Eu vi o de seu de jogo. Mas assim, eu sempre quis, eu tive a ideia do podcast, e eu olhei pro Matheus e falei, cara, esse moleque é tão fracassado quanto eu. Não posso discordar. Então vai dar certo, velho, vai dar certo. Esse moleque estranho aí, vai dar Esse moleque audiência. estranho que eu não conheço, esse moleque estranho que eu não conheço, que nem ele me conhece. A gente vai fazer um podcast, vai ajudar os outros, inclusive se você tem dúvidas amorosas e problemas em relacionamento, você pode mandar pra gente a sua pergunta ou a sua tristeza que a gente vai ler, te expor e não vai resolver seu problema. Mas você vai se sentir ouvido, ao menos. O ser humano quer ser ouvido, isso é a maior busca da vida, velho, ser ouvido. O ser humano é um bicho carente, né? As pessoas querem ser ouvidas, não querem o problema resolvido. Sim. É tão ruim quando você tá mal, assim, pra caralho, esse dia foi uma bosta, você tá puto, tudo deu errado, e você chega pra pessoa pra desabafar e ela vem com solução. Ah, mas era só pra... Não, eu não quero saber. Eu quero ficar triste, eu quero que você desabafe comigo. Voltando a um assunto interessante, se você fosse pra, tipo, seguir a carreira de jornalismo, porque eu também tenho meio que essa dúvida, tipo, de não me encontrei, assim. Qual área, qual parte do jornalismo você acha que você ia se identificar mais? Assim, eu tô mais na área de publicidade, porque eu sou meio que designer gráfico, onde eu trabalho. Mas já trabalhei 6 meses como jornalista também em outro estágio. E assim, eu gosto muito, eu acho muito bacana. Mas ser jornalista, assim, durante toda a minha vida, assim, falar, nossa, vou me aposentar nisso, não é o que eu quero. Eu não tô criticando a área, talvez o problema seja eu. Mas assim, acho que se eu tivesse que escolher alguma parte entre jornalismo e publicidade, que eu vou fazer publicidade assim que eu me formar, seria mais essa parte atrás das câmeras, do design gráfico, da edição, da criação de conteúdo visual, assim. Eu nunca entrei em jornalismo pensando em ser o âncora, em ser o repórter, ou de ser aquele cara que aparece, sabe? Eu sempre quis editar, deixar os caras bonitos, os caras tá com uma puta espinhona ali, a gente vai, tira a espinha, coloca um chifre, sabe? Eu não sei, eu sempre quis ser o cara da edição ali, acho que é isso. Eu também, cara, eu sempre quis, tipo, trabalhar, ficar por trás das câmeras. O dia que a gente tava. A proposta do podcast... O arroz tá no fogo, gente, calma aí. Momento música de elevador, enquanto o Gabriel confere o arroz no fogo. Muito dono de casa ele. Aí, ó, vida de podcast, tem que sair pra ver o arroz. Eu tava falando pra colocar uma música de elevador e tava falando que você era muito dono de casa. Editor, coloca a música aí. O editor é a gente, no caso. Esse é o babaca. O saco de merda. Então, a ideia do podcast, né? Proposta? O que é o podcast gourmet? Por que o nome podcast gourmet? Algumas pessoas perguntaram. E assim, eu não sei. Eu olhei a palavra gourmet, eu vi que tava em alta, eu vi que tinha diversos significados. Eu falei, vai ser podcast gourmet mesmo. A gente vai falar sobre tudo que der na nossa telha, o que vocês sugerirem, o que a gente achar legal, o que vocês mandarem pra gente. E a gente vai tentar falar de uma forma diferente, uma forma não educativa, mas interessante. E porque gourmet tá em alta e vai dar dinheiro. Exatamente, a gente quer passar uma ideia de
sofisticação que a gente não tem também, né? Pessoal, Não ainda. Estamos gourmetizando o podcast. Mas enfim. Então, assim, vocês estão presenciando o início de nada. A gente não é nada agora, mas no futuro, ó, do universo paralelo, a gente já tá no futuro e já tá famoso, velho. Vocês estão presenciando o início do fim. Eu tinha notado aqui no nosso roteirinho, e nós temos roteiro, que temas a gente talvez gostaria de abordar futuramente, se houver mais podcasts gourmet. O tema desse é porque assim, a gente não falou sobre a estrutura do podcast, né? O pessoal viu aí ansiedade e distúrbio de pânico e tá vendo a gente falar sobre quem é a gente. Mas a estrutura do nosso podcast se divide em 2 blocos. Não necessariamente vão ser 2 blocos com temas divergentes, mas hoje vai ser assim, vão ser temas totalmente diferentes. Você está no bloco 1 agora. Esse é o bloco 1, falando quem nós somos, a nossa proposta, e o bloco 2 vai ser sobre o título aí do podcast. E a nossa ideia vai ser basicamente essa: a gente tem um show do intervalo, que vocês vão ver daqui a pouco, e nos finais de todos os podcasts, menos neste, porque ainda não tem ninguém para mandar pra gente, nós pretendemos mostrar receitas de comidas que os nossos internautas mandarem. Olha aí, comidas. A gente vai fazer? Não. Não, a gente vai deixar a receita no ar, aí vocês fazem, tiram foto, marquem a gente no Instagram e fala se deu certo. A gente não tem Instagram ainda, mas nós teremos. Vocês mandam a receita, depois vocês veem a receita do nosso podcast para depois fazer e mandar pra gente. Mandar pra gente. Aí, no outro podcast, a gente vai falar que vocês fizeram, porque a gente não vai mostrar porque podcast não tem vídeo. Entendeu? Exatamente. Isso aí. Mas sobre temas, tem vários. A minha ideia não era privar para um tipo de coisa, mas tem muitas coisas que eu queria fazer. Eu já tenho algumas sugestões, tem algumas coisas que eu gostaria de falar desde o início, que essa questão da ansiedade, das questões de distúrbios psicológicos, é um tema que eu sempre quis falar, é um tema que é recorrente para mim, que eu sofro algumas coisas, e que eu acho que está muito atual também, as pessoas não estão sabendo lidar, eu não sei lidar. Esse próprio tema eu quero abordar ele de novo, porque tipo, a gente vai falar provavelmente vai falar muito por cima nesse segundo bloco. E é um tema que eu gostaria de voltar a falar pelo menos uma vez ou outra. Ó, se vocês gostaram desse podcast, é muito difícil vocês gostarem desse podcast, mas se vocês gostarem desse podcast e quiserem, a gente pode trazer o mesmo tema futuramente, talvez com alguém, psicólogo da área, falando junto com a gente para ajudar. Ou no mínimo alguém que está estudando isso, né? Pois é. Então, vamos pro show do intervalo para começar a falar sobre o tema? Vamos. Nós voltamos daqui a pouco. Esse é o podcast comigo. Você já teve problemas na hora de passar aquela caldecidinha em jogatinas frenéticas? Sim. Nós, da NASA com Z, temos a solução do seu problema. Com um design arrojado e um cheirinho de lavanda, apresentamos a vocês o mais novo headset gamer, o Master Good Sound 4D. Oferecemos uma tecnologia pioneira na captação de som, que proporciona um áudio limpo e agradável. Veja como nosso produto pode mudar a sua vida. Estou utilizando o produto da NASA com Z há 2 meses e finalmente consegui me comunicar com a minha web namorada do Free Fire. Meu relacionamento está melhor do que nunca, graças ao Master Good Sound 4D. Compre você também o nosso mais novo headset, por apenas 11 parcelas de R$ 86,43, com juros. Qualquer efeito colateral causado pelo uso devido do produto, como urticárias, vômitos, queda de cabelo, tonturas, cegueira parcial ou permanente, não é de maneira alguma responsabilidade da NASA com Z. Oferecimento NASA com Z. Inovação não.